My apologies for interrupting your dessert and your interesting conversations. It is my unusual honour and privilege to say a few short words of introduction to and about my colleague and good friend, Diogo Vasconcelos. I take almost any opportunity that I can to come to Lisbon. It is a city that I've fallen in love with, partly under Diogo's influence, although he did try and persuade me that Oporto was actually larger and more interesting than Lisbon, and I went and had a look at it, and unusually he was wrong about that. The city of Lisbon, for me, combines the best of the city I grew up in, which is Sydney, in Australia, together with all that I sought from old Europe. So a combination of the hills, the sea, the food, the wine, the open, friendly approach which people have, and it has to be said, the beautiful women. So I keep coming back to Lisbon as often as possible. Sorry about that, Diogo. I know you agree with me. We are at a very challenging point in government and in our industry around the world, and probably in very few places more challenging than here in Portugal. I do not pretend to be any kind of expert on Portugal and the situation which Portugal now finds itself in, but as a very interested and affectionate observer from afar, it seems to me that the challenges which lie ahead in the next few years come down to wrestling with a couple of fundamental problems. We need to do government better. We need to do government in a lighter and more innovative way. We need to do government more transparently. Government needs to be less of a burden and more of a partner to the business community and the population, not just here in Portugal, but in most countries around the world. We need to learn to innovate in our approaches to government. We need to get free from some of the old, heavy institutional burdens which have been placed upon us, and find lighter and more innovative ways to govern with people. But we also need to create an environment that is more friendly for innovation. We need to discover the secret of increasing entrepreneurialism. We need to discover how to increase and accelerate our productivity. All of these challenges face Portugal just as they face many other countries. And so it's particularly bittersweet in a way that I had this long discussion with Diogo about whether he should continue, as he really wanted to do, in his role working with this association. And I did not want him to do that, I confess. I've come here as punishment because Diogo, for me, embodies and instills the future in that he understands each of those things I just talked about. He understands deeply the nature of what government could be. He understands and is always, in the way that he works, transparent and honest and direct and open. He understands entrepreneurialism. He loves entrepreneurialism and is himself entrepreneurial in the way that he goes about his life and his work and his relationships.
And he understands and deeply, as everybody in this room does, the critical contribution which our industries in telecoms and IT can make to transformation of institutions, can make to productivity, and can make to building a better and more stable, more open, more transparent, more innovative society for us to live in the future. All of these things are embodied, in my mind, in Diogo. He is an extraordinary colleague to have. I am formally described in our company as his manager, but of course the idea that anybody could manage Diogo is absurd and ridiculous. All you can really hope to do is try and keep up. And I can't. I can't keep up with his thinking, and I can't keep up with his reading. I can't keep up with the speed at which he thinks. But I do my best. And I'm always learning, and I'm always trying to keep up. And he enriches not just my work life, but all of the contexts in which we work together, because of this amazingly open, affectionate, enthusiastic, passionate, loving approach which he has to his fellow human beings. And I use the word, I know in our sectors we don't talk about love and affection all that much. We talk about bandwidth and applications and cloud and cybersecurity and stuff like that. But what Diogo brings to his business dealings is a kind of sunshine, a kind of humanity which makes everybody want to work with him and achieve something better than what we have now. And that is extraordinary. So it's my honor and my pleasure to bring to the stage and to introduce to you my very good friend and colleague, Diogo. Thank you, Simon, for your embarrassing words. Vou falar em português. O Simon tem tradução simultânea. Eu queria agradecer à PDC o convite. Nós vamos inaugurar, a PDC vai inaugurar um ciclo de debates sobre o futuro, e o desafio que foi colocado foi de começar este ciclo, que é também uma maneira de encerrar o meu próprio ciclo na APDC, com uma pequena apresentação sobre alguns desafios que eu acho que neste momento a Europa enfrenta, e obviamente Portugal também, e formas como o nosso setor é necessariamente parte dessa solução. E tenho o título Fixing the Future, que fica melhor em inglês do que Preparar o Futuro, porque tem um duplo significado, na medida em que os grandes desafios que temos pela frente não têm a ver apenas com corrigir erros do passado, tem muito mais a ver com preparar um futuro que seja diferente e muito melhor e mais justo. Nós temos nesta imagem aquilo que aconteceu há 37 anos e 20 dias, numa madrugada em Lisboa. É uma fotografia lindíssima do Alfredo Cunha, uma fotografia que saiu na capa do New York Times. Agora Portugal tem saído por outras razões. Esta foto correu o mundo porque foi a madrugada da esperança e da liberdade. E é uma fotografia desta cidade, Lisboa, onde nós estamos hoje, e que o Simon tanto elogiou e que eu também elogio. E é uma fotografia que representa a esperança que Portugal teve. E estamos neste momento quase, diria, numa situação diferente, numa situação de pouco otimismo, de pouca confiança no futuro e de alguma descrença. Se nós olharmos, a Europa está em situações muito desiguais, os 27 países não estão a andar ao mesmo ritmo, obviamente, e Portugal está a andar a um ritmo não tão bom como seria desejável, mas a Europa, sobre a qual tanto mal se diz, é o sítio que proporcionou mais inovação ao mundo
desde que a inovação existe. E temos aqui alguns exemplos, desde a área do motor automóvel até a área da enfermagem, que foi coisa tão importante em termos de cuidados de saúde. Na evolução, teoria da evolução, hoje estamos aqui e somos um bocadinho herdeiros daquilo que foi a primeira revolução da comunicação, a imprensa, também começou da Europa, neste caso na Alemanha. Um português que pouca gente fala, Pedro Nunes, foi quem conseguiu, pelos cálculos matemáticos, dar a possibilidade de Portugal ter feito o que fez em termos de descobrimentos. Mas podemos falar de muitas outras pessoas na área da arte, na área da arquitetura, na área da indústria nuclear e do poder nuclear para fins civis, que depois também foi aproveitado para outros fins, obviamente. Na área da rádio, precursor daquilo que é hoje a nossa indústria. A própria criação da World Wide Web na Suíça, com o Tim Berners-Lee, o automóvel e o próprio computador, que tem grandes contributos da Europa e foi criado a partir de ciência europeia. A Europa enfrenta hoje grandes desafios, a Europa e o mundo, mas em particular a Europa, desafios muito importantes e muito prementes. Em primeiro lugar, o desafio que Portugal enfrenta com outros países, mas é um desafio geral, mesmo aqueles países que estão a crescer mais, tem um desafio de correção do déficit público e de disciplina fiscal. É uma Europa em que vemos hoje diariamente ou semanalmente, ao fim de semana, manifestações de descontentamento, sobretudo da gente mais nova, que olha preocupada para o futuro. A Europa está a perder a atratividade para a gente nova e se vimos também, se compararmos os países europeus, os fluxos migratórios de gente nova, vemos o que está a acontecer e que aqueles países são capazes de atrair mais gente e menos gente. Mas essas manifestações acontecem em todo lado, ou por causa de cortes no setor público, ou por causa do desemprego elevado, como é o caso aqui em Portugal. E é uma Europa que se entrega num mundo em que, de repente, há catástrofes naturais, como aquela que se viveu no Japão, terremoto, tsunami e catástrofe nuclear. Portanto, o grau de incerteza que se acresce a todos os outros problemas. É uma Europa, em particular, que sofre de um problema que é também uma oportunidade, mas é de facto um problema que é a questão do envelhecimento. É uma vantagem, significa que a medicina evoluiu muito, mas a taxa de natalidade é muito baixa e, portanto, nós hoje em dia estamos perante uma situação em que daqui a 15 anos cerca de um quarto da população europeia tem mais de 65 anos e daqui a cerca de 40 anos é um terço da população europeia. Quando as pessoas olham, por exemplo, para o Japão e dizem que houve uma década perdida ou 2 décadas perdidas, isso não tem tanto a ver com o ritmo de crescimento, tem também a ver com o facto de ser um país envelhecido. Um país envelhecido significa um país com menos população ativa e logo com perspectivas de crescimento menores. É uma Europa, e é um mundo também, em que muitas das doenças, por causa dos progressos da medicina, transformaram-se em doenças crónicas. E eu achei piada esta capa que vi no Guardian há umas semanas atrás, falar do cancro. Há 200 espécies de cancro que hoje em dia são curáveis, coisa que não era possível no passado. O que significa que a saúde muda e passa a ser muito mais uma responsabilidade nossa e não apenas o ato de ir continuamente falar com o médico ou ir ao hospital. Portanto, isso tem uma consequência. Hoje em dia, 80% das despesas da saúde têm a ver com doenças crónicas e somarmos a que grande parte dessas doenças atingem sobretudo pessoas a partir de certa idade, a partir dos 50 anos de idade, etc., significa que há um crescimento exponencial e significa que este é um desafio que tem que ser encarado com novas respostas. E, ao mesmo tempo, vemos que aqui ao lado da Europa, a 13 horas de voo, do outro lado do Mediterrâneo, os nossos vizinhos acordam para a democracia, esta primavera árabe, 100 milhões de jovens que, perante a falta de emprego e perante a falta de perspectivas de participação, têm uma luta pela democracia, pela dignidade, etc. Tudo isto tem também consequências do ponto de vista político, do ponto de vista energético, etc. Mas são grandes desafios o que temos pela frente. A estes desafios junta-se o facto de termos cada vez mais um contexto competitivo internacional muito, muito aguerrido. Se olharmos, por exemplo, como a Europa compara com os Estados Unidos em termos de prémios Nobel, constatamos que praticamente desde os anos 60 que os Estados Unidos ultrapassaram. E se nós hoje em dia olharmos com atenção naquela semana em que o Comitê Nobel anuncia os prémios, hoje em dia são muito poucos os prémios Nobel que são atribuídos a pessoas que trabalham na Europa. Não significa que não sejam europeus, mas esses muitas vezes estão a estudar ou a trabalhar ou a fazer a sua investigação do outro lado do Atlântico. E isto
Se nós compararmos também em termos daquilo que é o futuro, a criação do novo, e a criação do novo faz normalmente por novas empresas, empresas inovadoras, olharmos para os indicadores de capital de risco e vermos o declive que há entre a Europa e os Estados Unidos, significa que nós não estamos a ser capazes de financiar o futuro e as novas formas de criação de riqueza, de novos produtos, etc. E isto é particularmente importante, e esta fotografia é uma fotografia simbólica. O Presidente Obama foi há cerca de 2 meses a Silicon Valley, em contraste com empreendedores. Isto seria uma fotografia quase impensável na maior parte dos países europeus, de Portugal à Alemanha. O Presidente Obama a falar com Mark Zuckerberg, uma pessoa novíssima, com menos de 30 anos de idade, e precisamente foi lá porque, como diz o Presidente Obama, e bem, a América, quando liderou porque foi sempre quem esteve na onda da frente das revoluções tecnológicas, de inovação, etc. Ou seja, um país que nunca deixou de ter o espírito de fronteira e de querer conquistar aquilo que é novo e, portanto, cria espaço para aquilo que é novo. E nós, na Europa, somos, sobretudo, um continente que cria espaço para aquilo que já existe e não para aquilo que é novo. A China está a mudar, e está a mudar a uma velocidade estonteante. São alguns dados, por exemplo, do Programa de Inovação Chinesa, e a ideia, por exemplo, é serem um dos 5 países do mundo em termos de produção científica e em termos também de propriedade intelectual. Um dos programas que a China agora está a desenvolver é para atrair de volta para mainland China 1000 cientistas, os 1000 cientistas de top da China, que hoje em dia trabalham, sobretudo, nos Estados Unidos. Se olharmos para o Japão, que hoje em dia atravessa os problemas que atravessa, e a estratégia de médio e longo prazo do Japão, há objetivos muito claros, e um dos 4 pilares tem precisamente a ver com esta ideia de ser o país líder do mundo nos novos produtos e os novos serviços, tem a ver com a sociedade de investimento. Sobretudo estamos a falar num país que já está nessa situação e em que a taxa e em que a esperança de vida é a esperança de vida maior do mundo. É um tema levado muito a sério no Japão. E a Europa aprovou, em fevereiro do ano passado, de forma muito discreta, no meio desta crise que está a acontecer no seio da zona euro, o plano ou a iniciativa Innovation Union, que na prática vem propor uma nova abordagem para a inovação e é uma proposta, de acordo com aquilo que foi a Estratégia Europa 2020, para que a Europa dê novas respostas a alguns desafios que eu mencionei. Baseia-se, em parte, foi um dos contributos no relatório que tive a ocasião de coordenar e que apresentava 5 grandes recomendações, desde logo a primeira, no sentido de se alargar o tema inovação, que no sentido clássico significa apenas novos produtos e novos serviços feitos pelas empresas. No sentido novo significa também inovação no setor público e inovação nas respostas novas que a sociedade pode criar para os grandes desafios que nós enfrentamos. Portanto, o tempo de crise pode e deve ser um tempo de criatividade social. E se nós olharmos, por exemplo, àquele objetivo que foi consagrado aqui há uns anos na famosa Cimeira de Lisboa e depois em Barcelona, de ter este objetivo da Europa investir 3% do PIB em inovação e desenvolvimento, se nós cumpríssemos isso, e a maior parte dos países, com exceção de um, não cumpre isso ainda, apesar de ter havido progressos significativos, nomeadamente Portugal, isto significa que somos capazes de criar 3,7 milhões de novos empregos. O que é a Innovation Union vem propor? Não é um plano no sentido burocrático, não é uma lista de medidas, é sobretudo tentar ver como é que os recursos que existem podem ser melhores aproveitados, como é que se ultrapassam os obstáculos e como é que se põe a Europa a crescer de forma diferente. E crescer de forma diferente significa olhar para as novas fontes de criação de riqueza. De onde é que vêm os novos empregos do futuro? De onde é que vêm as novas empresas e as novas formas de... Quando nós falamos de desafios sociais, e alguns dos quais eu já mencionei, o desafio da saúde, das doenças crónicas, das mudanças climáticas, segurança energética, etc., isso significa, obviamente, novos mercados, novas ideias que não existem, novos mercados. Isso significa, portanto, oportunidades de crescimento. E se nós olharmos, por exemplo, saiu outro dia um relatório muito interessante da Accenture, New Waves of Growth, e algumas das áreas mais importantes de crescimento têm a ver com a resposta a estes desafios. Por exemplo, na área do investimento, a Accenture calculava, por exemplo, só no Reino Unido, 1,5 milhões de novos postos de trabalho e 45 bilhões de libras extra em termos de produto interno bruto neste país específico da União Europeia, a Inglaterra. E é nesse sentido que uma das figuras novas que é criada é esta ideia do European Innovation Partnerships,
que não é mais nada do que pôr e alinhar aquilo que já existe e dar alguma consistência estratégica. Existem imensas iniciativas na Europa, da iniciativa privada, da iniciativa pública, agências de inovação, etc., e é tentar ver como é que se pode trabalhar melhor em conjunto. O primeiro European Innovation Partnership que já foi lançado é nesta área do Active and Healthy Aging e tem como objetivo criar 2 bilhões de novos anos saudáveis. Portanto, 2 anos por cada europeu de vida saudável. Active and Healthy Aging. É só o primeiro, vai ser testado agora. Seguir-se-ão outros European Innovation Partnerships na área de Smart Cities, na área da energia, na área dos materiais, na área da agricultura, na área da água. Isto foi uma sessão que tive a oportunidade de coordenar há pouco tempo com representantes dos 27 ministros da Ciência e Inovação e a principal vantagem que identificamos foi, sobretudo, esta. Remover as barreiras que existem, e existem imensas barreiras de falta de estándares, de falta de acordo entre os vários países, de modelos de negócios que são incertos, por exemplo, na área do personalized healthcare, etc. E, sobretudo, tentar ver como é que se, na Europa, consegue preencher este gap que existe entre o mercado e a área de investigação e desenvolvimento. Portanto, a ideia é pôr as pessoas a trabalhar mais em conjunto. Por exemplo, na área da Active and Healthy Aging, existem N programas na Europa neste domínio. O programa Ambient Assisted Living, que é um programa que tem meio bilhão de euros para investir até daqui a 2 anos. Tive a ocasião de avaliar para a comissária Nelly Cruz este programa e constatei, por exemplo, que há muita invenção, mas há pouca inovação. Portanto, é um programa que está a decorrer em toda a Europa, mas por falta de envolvimento de utilizadores, por falta de noção da importância, por exemplo, do design, estamos a criar um mercado de pilotos, não estamos a criar inovação em larga escala. Numa das áreas, por exemplo, mais promissoras. Mobilizar o procurement público, falaremos disso mais à frente, tentar que as pessoas percebam a importância destes problemas para que se foquem nas suas soluções, quer as pessoas, quer os decisores políticos, e é nesse sentido que este European Innovation Partnership foi agora lançado nesta área e vai levar a outras iniciativas noutras áreas. Não significa necessariamente mais financiamento, malgrado, no entanto, em algumas orientações para, por exemplo, os fundos de coesão para o próximo horizonte que vai até o ano 2020, é natural que se dê prioridade àquilo que é, de facto, mais importante a nível europeu. O Simon falou de um aspecto que me parece particularmente importante. Quando se fala de crescimento, e a agenda de crescimento é uma agenda de emprego também, tem que se falar necessariamente de novas empresas inovadoras. Porquê? Isto é uma investigação muito interessante feita pela Kaufman Foundation e por uma universidade americana, que mostra que entre 92 e 2005 nos Estados Unidos, praticamente toda a criação líquida de pós-trabalho não foi feita nem pelas grandes empresas, nem pelo setor público. Foi feita por empresas que não existiam há 7 anos atrás. E se olharmos para as maiores empresas do mundo, os 500 maiores, segundo a Fortune, a Europa e os Estados Unidos têm mais ou menos o mesmo número de grandes empresas. A grande diferença é que na Europa só 2% dessas empresas não existiam em 1975 e, no facto, nos Estados Unidos, 20% dessas empresas não existiam há cerca de 30 anos atrás. No Reino Unido, a Agência de Inovação nesta fez um estudo muito interessante e chegou à conclusão que 6% das empresas, independentemente de serem grandes ou pequenas, quando se fala em Young Innovative Companies, não quer dizer que sejam pequenas, significa que crescem pelo menos 20% por ano. E chegou à conclusão que 6% das empresas inglesas representam metade da criação de pós-trabalho no Reino Unido. Eu não sei qual é a estatística relativamente a Portugal, sei que o Jorge Portugal está a fazer um trabalho de investigação nessa área e com certeza partilhará connosco mais à frente, mas não é provável que não seja muito diferente. Um aspecto importante, de facto, quem inova mais, cresce mais depressa. É uma das conclusões deste estudo, que se chama, aliás, de Vital 6%. E isto, por exemplo, é uma área que ontem calcorriei ali a pé com o Simon, Shoreditch, não sei se conhecem, em Londres, a arte East London, que vai de Old Street até Brick Lane. De repente, por questões que têm a ver com espaços disponíveis, rendas baratas, etc., hoje em dia há cerca de 200 a 300 startups nesta área. E o governo inglês, uma das coisas que fez foi tentar concertar pequenas, médias empresas internacionais, como é a casa da Cisco, para a qual trabalho,
como é que nós podemos ajudar a este ecossistema. E, de facto, é muito interessante ver como uma zona que estava, uma zona pobre de uma cidade, é regenerada e como é que se criam empregos. E uma das empresas que contactei é uma empresa portuguesa, curiosamente. É uma empresa que tem 10 pessoas, só tem uma pessoa em Londres. E tal a convicção de que é importante as empresas que crescem, que o próprio agência que capta investimento na Inglaterra não descansou enquanto não convenceu essa empresa a ir para lá. E os 6 primeiros meses de renda, aliás, são oferecidos pelo próprio governo inglês. Temos ali dois grupos de fotografias. Os fundadores do Skype, os fundadores do TomTom. Skype em Tallinn e depois escritórios em Londres. Venderam depois, como é sabido, à eBay e depois compraram de volta outra vez. E a TomTom, como uma empresa holandesa, que tem pouco mais de 10 anos e que se tornou líder na área dos mercados dos mapas. O que é que isto é importante? A comissária Gagan Quinn, irlandesa, fez um pequeno grupo para tentar ver como é que se podia medir a inovação. A inovação normalmente mede-se com uma bateria de indicadores, há 25 indicadores, e há um indicador principal, um headline indicator, que é ID. Portanto, quanto mais se investe em ID, a ideia é que se inova mais. De facto, é sim, mas é apenas um indicador de input, não é um indicador de output. E uma das recomendações que fizemos foi que se considerasse como indicador de output Young Innovative Companies. A proposta não foi pacífica, alguns grandes países não estão de acordo com isso. Tem outro tipo de modelo, mas o trabalho está a continuar. E, na prática, o que se está aqui a falar é como é que a Europa consegue ou não perceber que o seu dinamismo depende da criação de condições para que muitas empresas cresçam rapidamente. E essa é a grande diferença, não só face aos Estados Unidos, mas também face aos países emergentes. Face ao Brasil, face a outros países que estão na cena internacional e onde têm emergido de forma muito rápida empresas muito importantes. E este indicador é importante porque por trás dele está tudo. Estão as questões de concorrência, está as questões de financiamento e acessibilidade de capital de risco, estão as questões de flexibilidade laboral, estão as questões de proteção de propriedade intelectual, etc. Portanto, eu diria que um país é de facto inovador se conseguir criar muitas Young Innovative Companies, porque isso significa que está a conseguir fazer a mudança estrutural da economia. Obviamente que tudo isto passa por ter novas infraestruturas. Nós temos uma associação que se orgulha de ter dado um contributo humilde, mas um contributo sério, para que Portugal avançasse e seja hoje em dia um dos países que está mais avançado em termos de infraestruturas de nova geração. Não é o caso de toda a Europa ainda está muito, na minha opinião, atrasada em relação a este tipo de infraestruturas. E a agenda digital, que na prática já está a ser executada em Portugal já há vários anos e foi aprovado no ano passado em Bruxelas, prevê objetivos muito ambiciosos em termos de banda larga. Banda larga 30 megabytes para todos os europeus já no final de 2020 e depois metade dos europeus com 100 megabytes. Há países que têm objetivos mais ambiciosos, por causa da Finlândia é 100% da população, mas, por exemplo, é uma das áreas em que Portugal está a fazer um bom trabalho por conjugação de políticas públicas, de iniciativa privada e regulação. A Vice-Presidente da Comissão Europeia, Neelie Kroes, preocupada com o facto de a Europa não estar a dar resposta cabal a este desafio e não vai ser capaz de cumprir os objetivos da agenda digital, convocou recentemente uma espécie de uma cimeira de CEOs para perceber quais são os problemas que existem, quer do ponto de vista regulatório, quer do ponto de vista de investimento, etc. Qual é a sustentabilidade do atual ecossistema? É importante verificar-se, por exemplo, que aquilo que era uma área em que a Europa liderava a nível mundial, a área do móvel, deixou de liderar a partir do momento em que o nome do jogo passou a ser inovação aberta. Era uma área liderada por grandes empresas europeias, e continuam a ser grandes empresas, e continuam a ser muito inovadoras, mas no momento em que, do outro lado do Atlântico, o nome do jogo passou a ser inovação aberta, hoje em dia, em termos de aplicações, o domínio é no Extremo Oriente, é na Coreia do Sul e é na Califórnia. E, portanto, como é que se pode mudar isso? Acelerar o investimento, mudar os modelos de negócio e tentar ver como é que a Europa pode recuperar o atraso e vir a liderar esta área. Foram criados, aliás, 3 grupos de trabalho, um dos quais vai reunir já na próxima segunda-feira em Paris, é coordenado pela Alcatel, os outros são coligados pela Vivendi e pela Deutsche Telekom, e vão propor uma série de recomendações que irão ser discutidas numa nova reunião, uma segunda reunião, com estes CEOs no próximo dia
a 13 de julho em Bruxelas. No dia 16 e 17, acho que deviam todos participar na Digital Assembly em Bruxelas, que é um momento importante para tentar perceber como é que nós estamos e como é que nós podemos acelerar. E acho que era importante que Portugal marcasse presença de forma entusiástica. Como eu disse, uma crise é um tempo de criatividade, deve ser um tempo de novas soluções. É importante que esta indústria tenha uma nova narrativa e que aquilo que a APSC tentou fazer nos últimos 3 anos foi mudar a narrativa desta indústria. Não ser os mesmos a falar para os mesmos sobre os mesmos temas e a linguagem técnica e hermética que não capta a imaginação das pessoas, mas perceber que isto aqui é que a banda larga e que o trabalho que nós fazemos é fundamental do ponto de vista económico e também do ponto de vista social. Ou seja, nenhum dos desafios que foram referidos se pode resolver sem ter este setor como parte da solução. Isto significa também inovação social, ou seja, inovação no sentido de dar resposta aos grandes problemas sociais que a Europa enfrenta. Aquilo é uma fotografia de um workshop que fizemos há cerca de 2 anos com o Presidente da Comissão Europeia, que deu origem a um relatório e que deu origem a uma iniciativa que foi lançada há cerca de 3 semanas em Bruxelas, que vai decorrer durante 2 anos, e que é uma iniciativa que tem como objetivo mobilizar a Europa no sentido dos 3 setores, público, privado e o setor não comercial, de trabalhar em conjunto para criarem novos desafios e, com isso, novas oportunidades de crescimento. Isso passa também por novas formas de financiamento. E algumas das novas formas de financiamento implicam, por exemplo, gerir melhor a forma como o Estado compra. O Estado, União Europeia, ou seja, a soma dos 27 países membros da União Europeia, aplicam 18% do seu PIB, 18% do seu PIB, uma quantia muito significativa, em procurement público, ou seja, compras públicas. Nós não estamos a usar na Europa, com raras exceções de alguns países que têm estratégias claras nessa área, não estamos a usar na Europa o procurement público como um instrumento de fomentar a inovação. Os Estados Unidos têm uma longa prática de fazer isso. Aliás, a internet, de alguma maneira, é o resultado disso. Tem uma iniciativa chamada Small Business Investment Research, que cria 2.000 novos produtos por ano num procurement pré-comercial. E aquilo que se pretende, e é um dos objetivos da iniciativa Europe Innovation Union, é que todos os países europeus tenham isto, ministério para ministério, e sejam capazes de alocar orçamentos específicos, tentar identificar quais são as necessidades que têm do ponto de vista tecnológico, pôr a questão perante o mercado e ir ao mercado, desafiar o mercado a desenvolver os novos produtos e novos serviços que deem resposta a um problema de natureza pública. E a partir do momento em que isso é testado com o cliente público, está no mercado, para a intelectual é das empresas e podem com isso crescer mais rapidamente. Mas significa também dar resposta a uma questão que hoje em dia se vê em muitos países e que é um paradoxo, que é uma situação de níveis recordes de poupança privada, poupança que tem a ver com, perante a incerteza, quer as empresas, quer as famílias estão a poupar mais. As empresas estão a investir muito menos e as famílias estão a tentar consumir menos e tentar afogar mais. Por exemplo, temos na Inglaterra um nível de poupança que é um nível recorde desde a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, temos níveis de despesa de déficit público também que são recordes. Como é que se consegue canalizar a poupança privada, que existe do lado das empresas e do lado dos particulares, como é que se consegue canalizar essa poupança e criar novos mercados, novas indústrias, novas fontes de crescimento? Ou seja, como é que se conseguem criar os incentivos certos, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista dos novos mercados que é preciso configurar, etc., na área do ambiente, na área da tecnologia, na área, por exemplo, da saúde, do envelhecimento, etc. Isto muitas vezes passa por experimentar o que é novo. E daí, por exemplo, esta ideia de fundos de inovação social, que está a ser experimentada em vários países. Nos Estados Unidos, o Presidente Obama, através do Office of Social Innovation, lançou isso, que é uma iniciativa muito interessante que permite fazer um matching entre investimento privado e um pequeno investimento público que é colocado na mesma proporção para inventar o futuro, inventar novas respostas na área da educação, na área da saúde, na área da reabilitação urbana, etc. Commission-based outcomes não é mais do que o Estado, em vez de pagar por um problema que tem, pagar no sentido de haver empresas e entidades não comerciais que deem resposta a esse problema. Por exemplo, em vez de termos uma lógica burocrática de combate ao desemprego, termos empresas que façam public service delivery nessa área e sejam pagas em função do número de pessoas que conseguirem treinar e colocar no mercado de trabalho. E depois, um outro instrumento, que é um instrumento financeiro, é uma inovação financeira,
que se chama Social Impact Bonds. Foi inventado por um senhor que se chama Ronald Cohen, foi o criador, foi o pai do capital de risco na Europa, foi o fundador da Apax, entretanto, uma pessoa, enfim, milionária, dirigiu a Social Finance Task Force, na altura combinado com Tony Blair, e uma das coisas que criou agora chama-se Social Impact Bonds. Parece uma contradição. Na prática é um derivativo social. O que é isto? Eu comprometo-me a atingir um certo resultado social. Por exemplo, reduzir o número de pessoas que reincide. No Reino Unido, um ano depois das pessoas saírem da cadeia, aquelas que têm menos de 21 anos, 91% volta para a cadeia. O que é um elevado custo para a sociedade, é um elevado custo para o Ministério da Justiça lá e é péssimo, digamos assim, para toda a gente. O Ministério da Justiça fez as contas, quanto é que pouparia se essas pessoas reincidissem bastante menos. E está disposto a remunerar o investimento privado, risco privado, que é feito por uma coligação de pessoas que levanta esta bond, este empréstimo, e este empréstimo só é recuperado e só é remunerado se efetivamente aquele resultado social for atingido. E, portanto, o Estado, na prática, partir uma parte da poupança. Não estamos a falar de menos recursos do Estado que são desviados para outro sítio, estamos a falar de mais recursos que não vêm do Estado. Não estamos aqui a falar de fazer mais com menos, estamos a fazer mais com mais, extra, recursos extra. Não estamos a falar de parcerias público-privado no sentido que nós conhecemos, estamos a falar de parcerias em que o risco é privado e em que só é pago e remunerado se atingir um certo e determinado resultado social. É uma ideia pioneira, radical. As ideias radicais normalmente são contestadas quando surgem e depois são tidas como evidentes quando são bem-sucedidas. Veremos o que acontece. Ontem tive uma telepresença com o Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, que estão já a ensaiar modelos parecidos nesta área. Por outro lado, a Europa tem um dos segredos mais bem guardados da Europa, chama-se BEI, Banco Europeu de Investimentos. Foi criado há 50 anos para criar as infraestruturas da Europa do futuro. Essas infraestruturas, na maior parte, estão criadas. Foram estruturas físicas. É preciso que o BEI agora canalize boa parte da sua capacidade de financiamento, capacidade muito grande, 60 bilhões no ano passado, com um preço baixo, maturidade e volume, coisa que a banca hoje em dia é completamente incapaz de proporcionar, e aposte naquilo que são os setores novos, as infraestruturas novas, smart grids, redes de banda larga inteligente, etc. E Portugal aqui também foi pioneiro através do protocolo que foi realizado entre o Governo, o BEI e os bancos portugueses, e é dos países que têm mais operações, aliás, aprovadas pelo BEI nesta área. Risk Share Facility é um instrumento financeiro novo que significa que o banco reduz o nível de risco de certas operações e, com isso, aumenta muito a capacidade de inovação dos países. É um investimento de cerca de meio bilhão que deu origem a 6 bilhões de investimento, ou seja, um multiplicador muito elevado. E, portanto, na prática, um grande desafio institucional que a Europa tem é transformar o BEI, que foi criado há 50 anos para fazer infraestruturas naquela altura muito necessárias, que estão feitas, e transformar o BEI, na prática, no Banco Europeu da Inovação. E o último aspecto, para nós, a globalização sempre foi standardização. Hoje em dia, a globalização significa muito mais aprender com os outros. E um dos projetos em que estou envolvido e que tem como objetivo aprender com o mundo, pôr o mundo ao contrário, digamos assim, chama-se Dialogue Café. Nasceu numa tecnologia que temos, mas aplicada nas 600 cidades para que as pessoas pudessem falar umas com as outras. Foi uma ideia ali do meu colega e amigo Simon, e que significa a possibilidade das pessoas ao terem à volta uma mesma mesa, e isto foi, por exemplo, a abertura do Dialogue Café de Lisboa, o Dialogue Café de Rio, e vêm ali algumas pessoas conhecidas, o presidente Jorge Sampaio, que dirige a Aliança de Instituições das Nações Unidas, o Simon, o reitor da Universidade de Câmara de Mendes, aqui deste lado de Lisboa, o presidente da Câmara de Lisboa, o presidente da Gulbenkian, e significa ali, por exemplo, alguém tocar samba no Rio, jazz aqui em Lisboa, significa o mundo todo à volta de uma mesa, para que as pessoas possam aprender com as outras. Muitas das coisas que hoje em dia estamos a fazer requerem inovação radical. É mais fácil encontrar inovação radical nos países que têm grandes problemas sociais, não estão constrangidos e podem, portanto, inventar coisas novas e que nós podemos... Isto é, por exemplo, o nosso Dialogue Café em Amsterdão. Isto são as cidades em que estamos agora a abrir. Vamos agora abrir dia 10 de maio em Ramallah, que significa um sítio em que as pessoas têm pouca mobilidade, passa de repente a estar ligado ao mundo. E depois nas outras cidades todas, incluindo, por exemplo, Cairo. Vou finalizar falando daquilo que, na prática, eu acho que são as 3 revoluções pelas quais passamos e que têm muito a ver com aquele trabalho que a APDC fez ao longo destes 3 anos, que é procurar ser uma plataforma
de colaboração entre os vários setores, público, privado e não comercial. Antes da guerra, sobretudo antes da Segunda Guerra, a ideia do Estado como função eminentemente securitária, o Estado de segurança, e que está acima das pessoas, e que faz a guerra, e que assegura o policiamento, a segurança, etc. A seguir à Segunda Guerra Mundial, sobretudo no nascimento do welfare state no Reino Unido, na Alemanha, um Estado que proporciona serviços às pessoas, que protege as pessoas no sentido do seu bem-estar económico e social. E hoje em dia a grande questão é um Estado que seja capaz de inovar com as pessoas, que se transforme numa plataforma em que seja possível criar o futuro em conjunto, de forma colaborativa. Que foi isso que, por exemplo, fizemos ao longo do último ano, em colaboração aqui com a Maria Manuela e Tomar, Estado de Administração Administrativa, chamando pessoas do setor privado, do setor público, etc., a trabalhar em conjunto no sentido de desenharem, no sentido mais genérico da palavra design, o futuro. E este ano é particularmente decisivo porque, a nível europeu, tudo aquilo que vai ser importante até ao final da década está a ser decidido. Nós estamos em Portugal concentrados numa questão importante, que é a questão do déficit público e agora a questão da crise política. É preciso ter em conta que há decisões estratégicas que estão a ser tomadas do ponto de vista político, do ponto de vista das policies, e que vão ter um impacto decisivo em todos os Estados-membros e, obviamente, um impacto decisivo em Portugal. Estamos a falar no mercado interno, como é que se desenvolve o novo mercado interno, na sequência do relatório do Mário Monti, antigo Comissário da Concorrência. Uma das áreas fundamentais do relatório é o crescimento do mercado interno digital, que tem a ver com todas as empresas que estão aqui, como é que estas empresas podem ter como mercado, não Portugal, mas todos os países europeus. É preciso notar, e muitas vezes quando falamos da Europa esquecemos que somos apenas 7% da população mundial e somos 1/3 do produto interno bruto mundial. Portanto, não há mercado maior nem mais sofisticado do que a Europa, desde que seja o mercado interno, desde que seja o mercado único. As questões do procuramento público, já falei há pouco. As questões das perspectivas financeiras, como é que vai ser o orçamento, qual vai ser o peso que vai ser dado, por exemplo, todas as questões que têm a ver com a inovação, por exemplo, e as questões que têm a ver com a agricultura, é uma questão que está em aberto. Como é que vão ser os fundos de coesão pós-2013, por exemplo, com muitos países, neste momento, incapazes de cumprir os investimentos que têm a possibilidade de fazer na área de inovação. Por causa da estratégia de Lisboa, 2000-2006, havia 26 bilhões para a inovação no Fundo de Coesão. De 2007 a 2013, o período que estamos a viver, passou de 26 para 86 bilhões, que é mais do que os 56 bilhões do Programa Quadro de Investigação. A maior parte desse dinheiro não foi gasto. Não é o caso de Portugal, mas a maior parte, muitos países não gastaram esse dinheiro, por questões que têm a ver com. Muitos desses programas são process-oriented e não têm empreendedores aqui como o Nelson de Sousa, capazes de olhar para isso de uma forma mais empreendedora. E, por outro lado, neste momento há um problema específico de crise, de falta de capacidade de investimento, etc. Que novas soluções é preciso encontrar para dar resposta a isso? Há uma série de questões que neste momento estão a ser discutidas nessa área. E, mais uma vez, também, por exemplo, em vez de ser tudo para todos, vai ser apenas focado em 5 ou 6 prioridades. São discussões da maior importância que neste momento não estão a ser postas na agenda em Portugal, mas que têm grande impacto no nosso futuro coletivo. O próximo Programa Quadro de Investigação e Desenvolvimento, que é um programa fundamental para que a Europa, perante aquele desafio da concorrência, China, Japão, Estados Unidos, não peca definitivamente o comboio. E, por outro lado, foi lançado de forma discreta a consulta pública que corre até ao final deste mês sobre um novo instrumento financeiro que, pela primeira vez, contempla infraestruturas nesta área. Não são as Eurobonds, enfim, é um nome tóxico, digamos assim, mas são as bonds ligadas ao Europa 2020. Portanto, a Europa 2020, que é a estratégia de crescimento na Europa, tem uma série de prioridades, crescimento inclusivo, inteligente, etc., e tem prioridades na área de infraestruturas. Pela primeira vez está-se a pôr a hipótese de algumas dessas bonds, e estamos a falar do mercado de vários trilhões de investimento, consagrar também uma parte substancial a investimentos na área tecnológica. A consulta pública está a decorrer até ao final do ano. Aqui o papel da Comissão e o papel das instituições europeias, como o BEI, não é de fazer a emissão destes empréstimos, é de criar condições para mitigar o risco e motivar que o tal investimento privado que esteja disponível seja canalizado para este tipo de infraestruturas a serem financiadas numa perspectiva de médio e longo prazo.
Portanto, o que eu quero dizer com isto é que neste momento há questões fundamentais que estão a ser discutidas e que era importante olhar para elas com cuidado. É um momento de crise, mas como escreveu a Einstein, as crises são a coisa mais importante e muitas vezes mais interessante que acontece na nossa vida pessoal, se formos capazes de dar a volta e na vida das organizações, das empresas e nos países. E quando falamos em crises, dou exemplo, por exemplo, de 3 países que me vêm aqui à ideia que conseguiram aproveitar a crise como uma grande oportunidade. A Finlândia, na primeira metade dos anos 90, com o fim da União Soviética, uma grande crise ao nível internacional, que todos vivemos, e também, mas o facto da União Soviética ter colapsado, e a Finlândia tornou-se independente apenas em 1917, significa que Portugal era como se Portugal perdesse de repente o Brasil, Angola e Espanha ao mesmo tempo. E o primeiro-ministro Escobar fez um programa de reformas importantíssimas, diminuiu a despesa pública em todas as áreas, menos na área de educação e na área de inovação, e a verdade é que, apesar de ter chegado a ter 17% de desemprego, a Finlândia emergiu da crise como um dos países mais desenvolvidos do mundo, e ainda hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo, e já nem sequer é dependente da Nokia. Um segundo caso é um caso de Israel. Israel é conhecido, enfim, pelas suas questões de política internacional, não vou discutir aqui, por acaso até nem concordo, mas admiro Israel porque foi dos países com mais capacidade de mudança estrutural. Nos anos 60 exportava laranjas e textos de baixo valor acrescentado. Hoje em dia é o país do mundo com mais concentração de tecnologia nas suas exportações. É o 3º país no Nasdaq. Passou de 3 capitais de risco para 100 capitais de risco. Passou de 30 startups para 3.000 startups hoje em dia. Por isso é que chamam Israel Startup Nation. Isso deveu-se, em grande medida, ao Office of the Chief Scientist, e a um particular Chief Scientist, Yigal Erlich, e ao programa BIRD, que criou de cooperação com os Estados Unidos da América, e ao programa IOSMA, que atraiu para Israel as melhores capitais de risco do mundo, pegando aquelas empresas que já existiam, excelentes, como há muitas em Portugal, mas possibilitando que elas, com parcerias internacionais, pudessem ter novos mercados e melhor gestão. Um terceiro exemplo, só para terminar, e que é um vizinho aqui nosso, é o País Basco. E que nós conhecemos, o País Basco, que chegou a ter 25% de desemprego no início da década de 90. O primeiro-ministro que liderou o País Basco, e foi o terceiro líder do País Basco, Juan José Ibarretxe, de 98 a 2008, tornou o País Basco a região mais rica de Espanha, a região que investe mais em ID em Espanha, a região com maior taxa de esperança de vida, com maior esperança de vida, e a região com o 3º nível de desenvolvimento humano no mundo. Isso significa que uma região que tinha como símbolo aquela cidade de Bilbao, feia, com indústrias pesadas, etc., hoje em dia, enfim, quando passam por lá e veem simbolicamente a mudança que aquilo teve. Ou seja, é possível aproveitar as crises para fazer uma mudança estrutural. E tudo aquilo que eu estive a falar aqui na prática é como é que podemos usar os desafios que temos e transformá-los em oportunidades para acelerar a mudança estrutural. Um bocadinho mais de Schumpeter e menos de Keynes, aquilo que neste momento precisamos. E precisamos de uma visão, porque sem uma visão nada funciona. E, por fim, eu gostaria, já esta apresentação, e tenho aqui uma foto de uma sequoia, porque acho que é uma boa imagem para a APDC, eu gostaria de agradecer, não só a vossa presença, mas agradecer o trabalho que ao longo destes 3 anos foi realizado por uma grande equipa, pelos meus colegas da direção, pelos meus colegas comissários nas várias áreas, por todos os patrocinadores que connosco trabalharam e confiaram e investiram, mesmo num período de crise, pelos membros do Governo que estão aqui presentes e outros que não puderam estar e que quisemos que estivessem aqui presentes hoje, para lhes agradecer a colaboração que tiveram com a APDC. A APDC é uma associação da sociedade civil, preza a sua independência, a sua neutralidade e por isso colabora com qualquer governo e colabora com lealdade, com entusiasmo e tivemos essa reciprocidade que queremos aqui agradecer publicamente. Agradecer também os órgãos da administração pública que colaboraram connosco. Estou a olhar aqui, por exemplo, para o Nelson de Sousa. Ao contrário de muitas associações, nós não fomos clientes no sentido de recebermos subsídios, não é a filosofia da APDC, mas pudemos, com o Nelson de Sousa, com o Secretário de Estado Paulo Campos, com o Secretário de Estado Maria Manuel Leitão Marques, com o Secretário de Estado Carlos Zorrinho, desenhar programas que permitiram aproveitar esses fundos, por exemplo, para criar não só produtos e redes, mas sobretudo serviços de nova geração. E queria agradecer, sobretudo também à pequena equipa da APDC, o trabalho incrível que fizeram nestes 3 anos que foram intensos, mas foram empolgantes. E agradecer muito em particular à diretora executiva, Wanda Jesus, que está ali, e que todos conhecemos, pela sua energia.
pela sua energia, pelo entusiasmo e inteligência que põe em tudo aquilo que faz, mesmo nos mais pequenos detalhes. Antes de apresentar o Pedro, faríamos então 3 ou 4 perguntas. Estes jantares sem debate não são jantares da PDC. Penso que foi essa pulsão que foi sentida aí nas mesas e de maneira que faremos aqui um pequeno debate. E depois eu irei introduzir aqui o novo Presidente. E vou então depois introduzir aqui o novo Presidente da nossa Associação, o Pedro Norte. Boas noites. Em primeiro lugar, gostava de dar... Boas noites. Em primeiro lugar, gostava de dar os parabéns ao Diogo Vasconcelos. Foi uma excelente apresentação, como sempre. Mas eu fiquei com uma suspeita. Acredita verdadeiramente na União Europeia? Acredito. Porque eu esperava ouvir falar de Portugal. E nós sabemos, neste momento, que a Europa está condenada. O euro, sabíamos, nunca poderia funcionar, e não pode. E neste momento, das duas uma, ou caminhamos para uma federação, ou acabou-se a Europa. Como é que vai ser o futuro? É melhor juntarmos mais uma pergunta, que é a forma... Pelo menos mais uma. Ias fazer uma pergunta? Isto nem parece um jantar de debate da PDC. Força. Eu só queria fazer uma pergunta. Na sua apresentação, falou em programas europeus, em conjuntos de empresas que se reúnem para discutir a inovação. Mas a inovação das empresas que deu, e aquilo que nós vemos também nos Estados Unidos, muitas vezes sai da cabeça de jovens, ou de não jovens, ou de empresários ou de pessoas, a nível individual. Pessoas que têm uma ideia, um entusiasmo, mas que não têm necessariamente os contactos ou as ligações empresariais para fazerem desenvolver a sua ideia. Aqui em Portugal, nós não precisamos necessariamente que as 5 maiores empresas invistam muito mais investimento, também precisamos disso. Precisávamos que todos os outros que possam ter ideias, que hoje ou estão na escola, ou sair da escola, ou já estão a trabalhar em algum sítio, que hoje são empregados, mas que têm ideias, que pudessem sair e fazer qualquer coisa. Estes programas estão muitas vezes apoiados ou associados a enormes burocracias, complicações, requisitos de tudo e de mais alguma coisa. Como é que a União Europeia burocrática consegue fazer com que a inovação que existe na cabeça das pessoas, de facto, depois crie qualquer coisa concreta? Se querem só mais uma pergunta e... Força, Anabel. Muito boa noite, Diogo. Antes de mais nada, é sempre um prazer ouvi-lo. Parabéns pelo magnífico trabalho feito na APDC. Orgulho muito também de ter feito alguma coisa nele. E há uma pergunta, Diogo, que queria deixar-lhe e que neste momento talvez esteja agarrando na sua última frase. Uma visão que necessitamos para Portugal. Deixe-me pôr-lhe o desafio. Se neste momento lhe quisesse perguntar, e vou-lhe fazer a pergunta, Diogo, que visão para termos de facto um Estado em Portugal? Muito bem, então 3 perguntas, vou tentar ser sintético. Relativamente à questão da Europa e do euro, eu não sou economista, nem pretendo ser, e portanto a minha resposta é uma resposta própria de quem vê estas questões numa perspectiva não técnica. Mas creio que é visível que a história europeia é uma história de convergência até ao euro, e entre as várias regiões, entre os vários países, Estados-membros. A partir do euro é uma história de divergência. Creio que houve países que fizeram um esforço grande de mudança. Por exemplo, um dos países que é pouco compreendido em Portugal, a Alemanha, independentemente, eu não estou a falar compreendido nas opções políticas que toma diariamente ou semanalmente, ou nos Conselhos Europeus, estou a falar do ponto de vista da sua economia. Foi um país que fez uma profunda mudança no seu sistema económico, uma mudança que não foi feita, aliás, pela atual chanceler, foi feita anteriormente. A Europa é muito diversa e
quando olhamos para a Europa, vemos que, de facto, os países periféricos, como é o caso do nosso, estão com graves problemas, mas Inglaterra e França é um ponto de interrogação muito grande, mas são grandes economias, não é? Mas se olharmos para os países que trabalham muito e vivem muito da locomotiva alemã, quer a Áustria, quer a Holanda, quer a República Checa, a Eslovénia, a Eslováquia, Norte da Itália, a Hungria, de certa maneira, esses países estão a crescer, e já para não falar dos países nórdicos, que estão a crescer a um ritmo assinalável. Portanto, eu acredito na Europa, e eu acho que a Europa é um caso de sucesso, é um projeto utópico, que foi concretizado, está a ser concretizado com pequenos passos, mas que é um espaço de atração. Por isso é que tantos países querem fazer parte da Europa. A Europa é muito mal compreendida, quer internamente, quer externamente, por razões de falta de comunicação, quer por razões também de ser mais fácil aos Estados-membros atribuir à Europa aquilo que é impopular e ficar com os créditos daquilo que a Europa faz bem. Mas é o território em que nós habitamos e aquilo que Portugal pode ser na Europa é aquilo que nós quisermos que seja. E, portanto, tem que ser um ator, e tem sido até um ator, na minha opinião, bastante interveniente. O grande problema que a Europa tem, do ponto de vista estrutural, é que é um sítio demasiado confortável e, portanto, que tende a conservar o que existe e não a inventar o que é novo. E essa é a grande mudança que nós temos pela frente. E isso liga-se à segunda pergunta, que tem a ver com a questão do emprego e com a questão do futuro. Na Europa, muita gente ainda tem a ilusão de um futuro garantido por Estado. E não entende que o Estado deve criar condições para cada um implementar o seu próprio projeto de vida, mas não tem como obrigação garantir a felicidade individual. Mas existe um bocado essa ideia na Europa. E por isso as pessoas exigem do Estado tudo e mais alguma coisa, e isso é algo que tem que necessariamente mudar. Ninguém pode, neste momento, olhar para o futuro e achar que o futuro é garantido pelo Estado. O futuro é, desde logo, garantido por cada um de nós. E isso para responder agora para a terceira questão que a Anabela formulou. A minha visão é que o Estado deve ser uma plataforma aberta em que seja possível co-criar o futuro. E eu acho que essa plataforma aberta significa o quê, em termos práticos? Significa, por exemplo, que todos os dados públicos devem ser públicos e devem ser, não é públicos no sentido de serem encontráveis em sites com PDFs que seja possível descarregar. Não, estou a falar de dados públicos, data que seja possível de divulgar, de que seja possível trabalhar, que seja possível que empreendedores, empresas peguem naquilo e criem inteligência sobre esses dados. Estamos a falar de coisas muito práticas e muito importantes. Por exemplo, se falarmos da despesa pública, se os dados da despesa pública fossem abertos, disponíveis, etc., se calhar cada um de nós podia estimar com mais rigor aquilo que é a despesa pública portuguesa, como é que ela se distribui. Ou, por exemplo, na área do ambiente, ou, por exemplo, na área da saúde, ou, enfim, muitas outras áreas. Ou seja, dados públicos devem ser públicos e iniciativas que foram tornadas nos Estados Unidos, com o data.gov, ou no Reino Unido, em que já 2.000 bases de dados estão disponíveis, deviam ser prosseguidas em Portugal. Creio que há planos nesse sentido. Era bom que esses planos fossem implementados. Em segundo lugar, vejo também o Estado no sentido de plataforma aberta, porque, na minha visão, o Estado, por exemplo, devia permitir que as pessoas tivessem orçamentos individuais, tivessem orçamentos personalizados e pudessem elas próprias fazer o procurement dos serviços públicos. E esses serviços públicos não têm necessariamente de ser prestados pelo Estado, devem ser prestados numa lógica aberta por empresas, por entidades no sentido não governamental, etc. Isto não é a opinião da APDC, é a minha opinião pessoal. E reparem, quando falamos de Estado como plataforma, na prática é aquilo que hoje em dia significa as empresas que têm sucesso e as empresas com as quais nós gostamos. São as empresas que nos permitem a nós próprios criarmos qualquer coisa. Por isso é que nós gostamos tanto de algumas marcas que são plataformas onde as quais nós podemos aceder e criar e construir qualquer coisa nós próprios. E não um sistema fechado, em que é preciso pedir licença, em que é tudo complexo, burocrático, etc.
E, portanto, a grande discussão, por exemplo, na área da administração pública é se o modelo atual deve ser melhorado, e há sempre melhorias importantes a fazer, ou se o modelo atual deve ser mudado. A minha perspectiva pessoal é que o modelo atual deve ser mudado. Mas são perspectivas que têm a ver com valores políticos, com aquilo que nós achamos que deve ser a forma das pessoas se organizarem numa sociedade que se quer justa e que se quer capaz de criar condições para cada um construir o seu próprio futuro. Isso não significa menos importância estratégica para o Estado, significa um Estado que é muito mais um enabler do que um prestador de serviços. Significa um Estado que tem que ser muito mais capaz do ponto de vista estratégico e não um Estado que seja consumido com funções executivas e muitas vezes tomado por lobbies a quem entrega essas funções executivas. Portanto, é uma lógica de inovação radical, aquela que eu defendo, como qualquer inovação radical, difícil de implementar. Essas coisas normalmente surgem nas margens e muitas das coisas que têm andado a ver um pouco por toda a Europa têm a ver com estas ideias aparentemente loucas de inovação radical, que surgem nas margens, mas algumas delas com resultados muito promissores, porque permitem fazer mais com menos, ou fazer mais com outros recursos que não estão, neste momento, que não são recursos públicos. Desde logo, por exemplo, os recursos do nosso tempo. Como é que nós podemos criar plataformas de ajuda mútua? Nós habituamos-nos, desde o crescimento do Estado, das funções sociais, etc., a que tudo que tem a ver com o nosso bem-estar hoje em dia seja proporcionado pelo Estado. E perdemos um pouco a ideia de ajuda mútua, a ideia de que a sociedade deve ter capacidades e que essas capacidades devem ser desenvolvidas. E eu creio que individualismo e coletivismo são duas faces da mesma moeda e que mais importante do que pôr acento tónico no mercado ou no Estado, o importante é pôr acento tónico na sociedade. Mas é uma visão pessoal, obviamente, nem sequer estou a falar como Presidente da APDC, mas é a visão que eu tenho e que parte da convicção que existem muitas capacidades da administração pública, da qual eu fui testemunha enquanto trabalhei com a Anabela, na UMIC, e do qual sou testemunha no trabalho que fizemos na APDC. Muito talento que pode e deve ser aproveitado e a administração pública é motor de inovação também e, por isso, quando sugeri naquele relatório um conjunto de recomendações para a política de inovação, que não são programas, são políticas, são orientações, uma das questões muito importantes é perceber-se que hoje um dos grandes desafios significa não só inovação no mercado, mas também inovação no setor público. Porque o setor público é motor da inovação. Muitas das coisas que nós hoje em dia temos foram criadas no setor público, ainda bem que foram criadas. A própria internet não teria existido se não fosse o setor público. E a questão é como é que criamos maiores formas de colaboração entre os próprios três setores. Eu creio que a resposta já foi longa demais e tivemos o nosso espaço de debate. E agora cumpre-me apresentar o próximo orador, que é o Presidente da direção, o novo Presidente da direção da APDC, Pedro Norton. Então, o Pedro Norton é conhecido por ser Vice-Presidente da empresa desde 2008. Trabalha no Grupo Empresa desde 92, trabalhou em várias áreas do grupo. Alguns sucessos que são conhecidos, como por exemplo a SIC Notícias, tem a marca fundadora do Pedro Norton. Outros sucessos que são tidos como adquiridos, como o Jornal de Expresso, surgido na Primavera Marcelista, se hoje em dia existe, sobrevive e está a crescer, deve-se também ao talento, ao rigor e ao pragmatismo do Pedro Norton, que foi o CEO desta área do Grupo Empresa durante uma série de anos e com isso conseguiu que este jornal se mantivesse, crescesse, etc., sempre economicamente viável, sem o qual não pode continuar a ser independente. Pedro é conhecido pelas suas qualidades de inteligência, de perspicácia, de visão clara do futuro, visão, aliás, às vezes provocatória, como é visível nos artigos SAIN da visão, pelo seu sentido de humor fino também, menos conhecido pelo facto de ter formação não só na área da gestão, mas também na área da televisão, em Boston, na área da ciência política, aqui na Católica, de ter trabalhado na Comissão Nacional dos Oceanos. Hoje em dia fala-se muito deste grande desígnio de Portugal, do mar, etc. Isso deve-se ao trabalho que o Pedro e outras pessoas fizeram. Infelizmente, muitas das orientações não foram ainda implementadas, mas está, de facto, aí um dos grandes fatores de crescimento prováveis de Portugal
no futuro. Menos conhecido o facto de ser um grande adepto do cinema mudo sueco dos anos 30. Mas no meio destas qualidades, obviamente, também tem alguns defeitos, o principal dos quais é ser um fervoroso adepto do clube que entregou ao Floco do Porto uma grande vitória esta semana. Portanto, passo a palavra então, com muito orgulho, ao novo presidente da vossa e nossa associação, Pedro Norton.